Essa está gelada. É isso aí, pessoal. Vamos fazer aqui a nossa degustação da Búzios. O que acontece? Eu estou aqui com o Zoom e aí também com o Instagram. Só que quem está entrando no Instagram, cara, eu ainda estou. Instagram eu estou aprendendo a usar. Então eu tenho toda uma dificuldade, não sei quem está aí. Existem duas coisas que são importantes na degustação. Primeira coisa é água. Você deve beber um gole de água entre uma cerveja e outra, sempre, sempre. E um gole antes para preparar o paladar. Estou aqui com o meu compadre Zé Luiz, né? Ele está sempre junto aí com a gente e tal. Fiz um prato de surf and turf com costelinha de porco e camarão, mas a receita só sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem eu comento desse prato de surf and turf. A segunda coisa é que quando você tem mais de um rótulo para degustar, você deve definir uma sequência. E essa sequência leva em consideração a intensidade das cervejas. Então você vai, normalmente, das cervejas mais leves para as cervejas mais intensas. Se você começar com a intensa, você deixa a mais leve completamente sem sabor. Então, essa está gelada do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto, edição número 100, está sendo patrocinada pela cervejaria Búzios, que nos cedeu 7 rótulos. Nós vamos começar com a Witbier. A Brigitte. A Brigitte é uma Witbier com 4,6% de teor alcoólico. A Witbier é uma cerveja de trigo, porém mais leve em corpo que as cervejas de trigo tradicionais. Então está aqui a nossa Brigitte, Witbier da Búzios. Eu gosto muito, quando eu vou degustar vários rótulos, eu gosto muito do copo de 200 ml. Por quê? Primeiro, porque são várias cervejas. Se você for degustar 500 ml de cada uma, sai de baixo, né? E segundo, você tem o copo específico de cada estilo de cerveja? Talvez tenha, talvez não tenha. Terceiro, você tem o copo da marca da cerveja que você está bebendo? Talvez tenha, talvez não tenha. Então, para não servir uma cerveja num copo que não é adequado ao estilo, nem servir a cerveja num copo de outra marca, que eu acho uma coisa absurda, um copo liso, americano, né, tranquilo, ele resolve tranquilamente a nossa questão de degustação. Então está aqui a Brigitte. Deixa eu colocar um pouquinho de creme. Utilizei a melhor forma de gelar a cerveja, que é o gelo. Nada supera o gelo. Está aqui a nossa Brigitte. Creme clássico, não tão consistente, mas não é típico da Witbier. Uma coloração amarelo clara, levemente turva. Eu esperava um pouco mais, que fosse um pouco mais turva. Ela é até mais clara do que eu esperava. Um aroma clássico de Witbier, embora a presença do cítrico no aroma esteja menor do que a presença do malte. Então, o cítrico do aroma está menor do que o malte de trigo. O malte de trigo tem um pouco mais de destaque no aroma da Witbier do que o cítrico, que é muito comum nesse estilo. Mas na hora de degustar, na hora do sabor, o cítrico se destaca amplamente. Ele domina o ambiente, dá até um toquezinho de acidez na cerveja, essa pegada cítrica da Witbier. Como é o nome dela?
a Brigitte da Búzios, a nossa Witbier, primeira cerveja da degustação Búzios de hoje. Ela tem um sabor cítrico bem evidenciado, entrega alguma acidez. E na persistência, o que fica depois que a gente bebe, é um pouco dominado por essa acidez. Essa acidez se destaca um pouco na persistência. Terminar a minha Witbier, para a gente lavar os copos. Tem que lavar ou trocar o copo, não tem jeito. Né? Você não pode servir a próxima cerveja no copo que utilizou a cerveja anterior. E tem que lavar o paladar também, por isso a água. Que abraço, por exemplo. Deixa eu ver ali o pessoal que está no Instagram. Ih, tem tudo aqui. Aqui me perguntaram como se sabe a diferença da acidez no paladar. Assim, você tem duas características que remetem à acidez. Uma é um borbulhar, uma efervescência, parecendo água com gás. E a outra é uma pegada de vinagre. No caso da Witbier da Búzios, não tem a pegada de vinagre, mas é muito perceptível esse borbulhar que remete à água com gás. Mulher Puro Malte está aí. Oi, tudo bem? Thales MDA, Penúltimo 66A. Dr. Pablo Sotelo. Estenas. Estenas, eu sei que me acompanha no Instagram, que outro dia eu vi o comentário dela. A Ain Narushi, que eu também vejo comentário dela sempre lá no Instagram e tal. De vez em quando eu vou pegar aqui o celular para poder comentar os detalhes aqui do Instagram. A próxima na nossa lista, novamente, existe um sequenciamento que é relacionado à intensidade das cervejas. Então, a Wit, segue-se a Wit, uma cerveja de trigo. Qual é a nossa cerveja de trigo? É a Tartaruga. É uma cerveja de trigo de 5% de teor alcoólico. Então, Búzios Tartaruga, uma cerveja de trigo com 5% de teor alcoólico, é a nossa segunda na degustação. Mais uma vez, a Búzios me surpreende a pouca turbidez da cerveja de trigo deles. É bastante filtrada, isso quer dizer que ela é bastante filtrada. Outras cervejas de trigo são muito, muito turvas, né? A coloração é aquele amarelo com bastante sedimento. E a Brigitte, que foi a Witbier, e a Tartaruga, que é a Weiss, a cerveja de trigo da Búzios, ela é mais filtrada, a turbidez é menor, um creme tradicional também, e o aroma clássico de cerveja de trigo. A gente costuma falar muito que a cerveja de trigo é o pão líquido, né? Então, é aquele aroma não de pão de cevada, que é característico das pilsens e lagers, mas é o aroma de pão de trigo. Normalmente é uma cerveja de corpo mais pesado. Vamos ver. Olha, é uma cerveja de trigo maravilhosa. Muito leve para o padrão cerveja de trigo, entendeu? Nós temos cervejas de trigo no mercado
que você bebe um copo de 500 e fica cheio. A tartaruga dá para beber, tem uma drinkabilidade muito alta. É uma cerveja. Você sente o sabor da cerveja de trigo, mas ela não tem um corpo pesado. Muito clássica, muito fiel ao estilo. O aroma lembra muito o malte de trigo. O sabor tem um leve adocicado que remete à banana, que é muito comum nas cervejas de trigo. Note bem, quem não conhece o processo de produção, a cerveja de trigo não recebe banana, nem essência de banana. É uma reação durante a produção do mosto e da fermentação do mosto, que entrega esse aroma e sabor de banana, às vezes aroma e sabor de cravo, são muito comuns em cervejas de trigo. Então, a tartaruga ela tem um sabor levemente adocicado, que lembra a banana. Zé, a gente bebeu inúmeras trigos alemães. O Zé, eu bebo com o Zé desde 91, que a gente começou essa brincadeira de beber cerveja importada e tal. E acompanhamos o nascimento do mercado de artesanais no Brasil e tal. E bebemos muita trigo alemão, né? Muita. E a tartaruga é bem mais leve, né? Bem mais leve. Inclusive, eu já estou até atrasado nos comentários. Essa patriga, como você disse, uma drinkabilidade ótima, né? Bem leve, porque geralmente ela é mais encorpada, ela é mais densa. Sim. Né? E ela é realmente bem leve. E realmente até o que você falou da banana, ela não fica nem muito assim, evidente, né? É mais um adocicado, né? É mais adocicado, e a Vitivia me surpreendeu pela acidez mesmo. Você passa uma aguinha lá nos copos pra gente, ou eu vou dar uma olhada no Instagram? Ai, meu Deus. Não tem nem mais idade para ficar chegando nesses casos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se apareceu mais alguém aí que eu não tenha falado antes. Então, o doutor Pablo Sotelo, te falei sobre a questão da acidez, espero que tenha esclarecido. Vinícius Noli também entrou aqui no Instagram. Vamos continuar aqui o nosso trabalho. A próxima da lista. Então, começamos com 2 cervejas de trigo com cervejas mais leves, né? Vamos partir para uma intermediária. Um gole de água para preparar o paladar. E aí, nós vamos pegar a Areté. Alguém escreveu aí que não conhece a Areté. Eu também não conheço, não. É uma novidade para mim. É uma Session IPA de 4,2%. As Session IPAs são IPAs mais leves. Então, pegam mais leve no amargor, pegam mais leve no teor alcoólico. E, normalmente, as Session IPAs entregam uma característica mais frutada. Vamos ver o que a gente vai identificar na Areté da Búzios. 4,2. Session IPA. Tem muita Session IPA no mercado com 5%, com 4,5%, 5 e pouquinho. Muito bem. Essa já tem um creme um pouco mais intenso, né? Um creme um pouco mais formado. A coloração é de um amarelo mais pudorado e também um pouquinho turva, que também é típico. Aquelas cervejas que são cristalinas, normalmente são cervejas produzidas em grandes indústrias que possuem um equipamento de filtragem capaz de deixar a cerveja cristalina. Isso é muito caro. E aí não é comum no mercado artesanal e nas cervejarias de pequeno e médio porte
terem acesso a esse tipo de equipamento, e as cervejas são normalmente mais curtas. Ó, um aroma espetacular. Uma combinação de lúpulos que entrega um frutado muito, muito, muito agradável. Muito bom. Muito bom. Muito bom o aroma da Areté, Session IPA da Búzios. Então tá lá. Um leve amargor, assim, alguns degraus abaixo de uma IPA, mas está presente, você sente esse leve amargor no sabor, e ele se destaca um pouco mais na persistência. O sabor tem uma combinação de notas frutadas e notas herbáceas, aquela coisa meio de especiaria e tal. E na persistência, essas notas herbáceas se destacam mais. O amargor cresce na persistência e essas notas herbáceas também se destacam mais na persistência, na minha opinião, porque cerveja é pessoal, cada um se identifica com uma cerveja. Não existe a melhor cerveja do mundo. Existe a melhor cerveja para o seu gosto. Para o meu gosto, uma Session IPA muito boa, muito boa. Gostei mesmo. Achei também surpreendente, muito bom. Então está aqui, Areté, Session IPA da Búzios. Muito, muito interessante. Note que a gente está tirando 2 copinhos e a cerveja está voltando para o gelo. Depois que acabar a live, a gente acaba com a cerveja. Muito interessante ela, hein? Muito interessante. E será que ela é temporária ou será que já entrou no time? Eu confesso a você que essa Areté eu não conhecia, não. Eu também não conhecia, mas eu espero que ela entre em produção. Seja fixa. Aqui, Zé. Deixa eu dar uma olhada lá no Instagram. Mulher Puro Malte. Sim, sim, a cervejaria Búzios é daqui a sede dela é em Búzios, mas a fabricação é cigana. Então, por exemplo, a Brava que a gente vai experimentar agora, ela foi produzida na fábrica da Alélia, mas a sede da Búzios é em Búzios. Beleza. Está cortando o Zé, mas tudo bem. Um gole de água, claro. Vou deixar aqui o copo cheio. E aí vamos para a Brava. A Brava é uma American IPA. As American IPA, ela tem 6,5%, o teor alcoólico já é um pouco maior, e elas utilizam lúpulos americanos normalmente e entregam uma característica muito frutada, diferente das IPAs originais inglesas, e tem uma pegada de amargor muito acentuada. Muito acentuada. As American IPAs têm um amargor um pouco menos acentuado e uma pegada mais frutada. E uma cor belíssima. Especificamente a Brava, tá? Não necessariamente o estilo exige que a coloração seja mais
escura, mas é uma coloração que me agradou muito. Olha que cor belíssima, a cor da Brava. Um creme belíssimo também. São 5 características que eu sugiro que a pessoa avalie ao degustar uma cerveja sem precisar de uma folha de avaliação de sommelier. Ninguém precisa fazer o curso de sommelier para explorar um pouco mais a cerveja. O curso de sommelier é fantástico, você vai aprender muita coisa, mas não é popular, nem todo mundo faz ou tem acesso. E não é por causa disso que você não vai poder se aprofundar um pouco mais na degustação das suas cervejas. Então, as 5 características que eu sugiro que se tenha atenção são o creme, que alguns chamam de espuma, isso é um absurdo. Muita gente chama de colarinho, tudo bem, mas o nome mais aceito é creme. A cor, o aroma. E aí, a Brava me surpreendeu. Por que ela me surpreendeu? A coloração mais escura normalmente está relacionado à torrefação do malte. E o aroma dela carrega o caramelo característico de maltes mais torrados que entregam essa coloração também. Então, o aroma está muito dominado pelo adocicado de caramelo oriundo dos maltes torrados que foram utilizados na receita da Brava. E aí o que acontece? O sabor ganhou uma complexidade considerável. Por quê? Você tem um adocicado do caramelo, está presente no sabor. Você tem uma presença do álcool, você sente alguma coisa dos 6,5 do teor alcoólico. E você também tem o amargor dos lúpulos. Então, existe uma disputa no paladar por essas 3 características principais. O adocicado da torrefação do malte, o teor alcoólico e o amargor dos lúpulos. Com uma leve superioridade do adocicado do caramelo. Ele se destaca um pouco mais, com os lúpulos ficando em segundo plano e o teor alcoólico em terceiro. E na persistência, aí não. Aí o amargor vence a disputa pelos seus sentidos e é a influência mais importante da persistência na degustação da Brava. Uma cerveja de coloração muito bonita, creme muito bonito e uma surpreendente complexidade de aroma e de sabor. E os 6,5% do teu alcoólico também fica em evidência na... Ele está bem vivo. Está bem vivo. Está bem vivo. É interessante. Mas o fator da cerveja, né, de ser uma American IPA, de estar mais escura, é por causa da torrefação do malte? Não, a coloração ela tem 2 origens. Ou a coloração da cerveja vem do malte, e aí quanto mais torrado o malte, mais escura é a cerveja, ou ela vem de um adjunto que você utiliza. Então, se você usar um malte Pilsen e você acrescentar açúcar mascavo, você vai escurecer a cerveja. Percebe? Então, o adjunto também tem um peso na coloração da cerveja. Mas o malte é o principal elemento. O Zé acaba sendo meu auxiliar aqui no trabalho de lavagem dos copos e tal. Porque existe uma outra coisa, né? Eu posso botar todas as cervejas na mesa, cada uma num copo e ir bebendo. Vai esquentar. Então,
Se você tem uma infraestrutura, um monte de gente, vai trocando os copos, então legal. Eu conto com a ajuda aqui do meu amigo. Deixa eu dar uma olhada lá no Instagram, o que está acontecendo. A Mulher por um Monte me perguntou aqui sobre questão de harmonização de comida. E aí eu acredito que você está falando da última que a gente bebeu, a Brava. Se você está falando da Brava, que é uma American IPA, temos algumas características interessantes para comentar em termos de harmonização. Primeiro, ela é uma cerveja com um amargor acentuado. Então, ela combina muito bem com doces, porque ela vai cortar o adocicado. Então, se você pega uma torta de chocolate doce, não meio amargo, né? A Brava, ela vai quebrar essa doçura e você vai ter paladar para comer outro pedaço de torta e tomar outro copo de cerveja. Da mesma forma, ela combina muito bem com pratos de sabor acentuado. Então, por exemplo, uma carne de caça. Nem todo mundo gosta, eu gosto. Uma carne de caça tem um sabor muito característico, ela vai bem. Frios mais complexos. Um queijo gorgonzola, um pepperoni, uma copa, vai muito bem com uma American IPA ou uma IPA com um amargor mais intenso. E eu fiz aqui um surf and turf em homenagem a Búzios, que é um prato muito leve, camarão e costelinha de porco. Mas não é frito, é assado. O tempero é sal, alho, alecrim e limão. Então, é um prato muito leve e tal. Não é o prato ideal para essa cerveja, porque ela mata o sabor do prato. Ela é mais intensa que o prato. Ela precisa de um prato de sabores intensos para disputar espaço com ela. Então, pode ser um doce mais intenso ou pode ser uma carne de sabor mais intenso. Isso vale para qualquer cerveja de amargor elevado. A próxima da nossa lista é a Manguinhos. A Manguinhos é uma Munich Dunkel. A Manguinhos é uma Munich Dunkel. Munich Dunkel, primeiro, é um estilo de cerveja típico da cidade de Munique, na Alemanha, e Dunkel é uma cerveja mais escura, que utiliza maltes mais torrados. A Manguinhos é uma Munich Dunkel de 5,8%. Então está lá, claramente mais escura a nossa Munich Dunkel. Então está aqui a Manguinhos, Munich Dunkel da Búzios. Vou botar ali embaixo. Então vamos lá. Comparada com a Brava, que era uma American IPA, ela tem uma coloração bem mais escura. Bem mais escura. Quase um café claro. Um creme muito bonito. O aroma é muito característico das Dunkels, que trazem o caramelo da torrefação para o aroma, mas não numa intensidade tão grande. Então, você sente o adocicado no aroma, muito, muito agradável, mas ele não é intenso, ele não é tão forte. Ele é mais equilibrado. Característica das Dunkels. E olha só, não vou nem falar. Já bebeu, Zé? Já bebi. O que você encontrou de... Acidez. Mais uma vez,
é uma cerveja com uma pegada ácida, que não é uma característica do estilo. Pode ser uma opção de mercado da Búzios. Por que uma opção de mercado da Búzios? Porque essa característica de acidez, ela é muito própria do estilo sour. E o estilo sour está fazendo muito sucesso. Então, cervejas com uma pegada de acidez têm uma drinkabilidade mais alta. E pode ser essa opção que a Búzios teve na VIT e aqui na Manguinhos para acrescentar essa pegada de acidez no estilo que não tem isso como característica natural. Por isso que eu perguntei naquela primeira, na VIT Beer, se era uma característica do estilo. Não, porque dessa aqui também não é. Porque a gente está acostumado a beber, essa acidez fica bem presente, né? Mas, por trás da acidez, você percebe características do estilo, como o adocicado e o sabor de cevada, o sabor de pão de cevada. Então, você tem o sabor de pão de cevada, você tem o adocicado característicos da Dunkel, mas eu fui surpreendido por uma pegada de acidez que não é da escola, não é do estilo Dunkel. E aí você explica aí até para mim mesmo, para a galera que está assistindo a gente, como é que... O que eles fazem para ter essa acidez presente mais forte? O que torna... Porque, como você disse, eu conheço a acidez das sour, né? Sim. Vamos lá. Quem é que faz cerveja? Você sabe quem é que faz cerveja? Quem faz cerveja é a levedura. A gente faz o mosto, a gente prepara o mosto e prepara o mosto com características adequadas à levedura que a gente vai usar e ao produto final que a gente espera que a levedura produza. Então, eu posso preparar o meu mosto e escolher a levedura adequada para obter uma cerveja mais ácida no final. Então, é uma questão de processo, é uma definição de processo, né? Envolve as características do mosto e envolve a levedura que foi utilizada para a produção da cerveja. Então, a Manguinhos Munich Dunkel, 5,8% de teor alcoólico, com uma pegada ácida, uma drinkabilidade maior, porque isso sempre dá uma drinkabilidade maior, uma presença de caramelo e de gosto de pão de cevada no sabor, que são próprias do estilo Dunkel. Mas a persistência ela é um pouco dominada pela acidez. Você tem alguma notazinha ali de malte e tal, mas a acidez é mais presente na persistência do que o malte típico das cervejas Dunkel, ok? Manguinhos, Munich Dunkel da Búzios. Golinho de água. Deixa eu ver quem é que está aqui. Se apareceu alguma pergunta. Vamos lá. Então, mulher por um mote, eu falei, né? Eu fiz um prato surf and turf de costelinha de porco com camarão, os dois marinados em alho, sal, alecrim e suco de limão. Mas a receita eu vou apresentar no Se Fosse Sólido da sexta-feira que vem. Amanhã o Se Fosse Sólido vai falar de uma receita clássica de rabada. Essa receita do surf and turf de camarão com costelinha de porco, sexta-feira que vem. Doutor Plago está me perguntando sobre o corpo. Sim, boa pergunta. Essa Munich Dunkel, ela ficou com um corpo mais leve por conta da acidez. Se ela não tivesse essa pegada ácida, ela teria um corpo mais pesado, que é característico das cervejas com essa pegada que a gente chama de pão de cevada ou pão de trigo. São cervejas que enchem mais. A Dunkel é uma cerveja assim.
Mas como a Búzios acrescentou essa pegada de acidez, ela conseguiu aumentar a drinkabilidade e deixar o corpo mais leve. A penúltima da nossa lista... Não. Essa é escura, né? Agora nós vamos beber a Forno, que é uma Irish Red Ale de 5%. Eu tenho uma crise existencial com... Não lembro. Eu já bebi a Forno, mas não estou lembrado, então não posso afirmar. Mas eu tenho uma crise existencial com as Irish Red Ales feitas no Brasil, porque normalmente elas são mais escuras do que aquele avermelhado característico das Red Ales inglesas e irlandesas. Um vermelho que, no máximo, chega ao marrom de uma Newcastle, por exemplo. E aqui no Brasil, as nossas Irish Red Ale normalmente são muito escuras. Vamos ver, porque eu não lembro, desde a última vez que eu bebi a Forno, vamos ver o que a Búzios preparou para a gente. Olha! Olha! Já fiquei feliz. Belíssima a cor da Forno, a Irish Red Ale da Búzios. Belíssima. Não é bem um vermelho, mas é um caramelo. Se ela fosse mais avermelhada, eu ia ficar mais feliz ainda. Mas eu prefiro assim do que aquelas que vão no marrom quase negro. Eu já tomei Irish Red Ales no Brasil, que tinha uma coloração quase negra, entendeu? E eu gostei muito da cor da Forno. Não lembrava. O creme, muito bom, consistente, bem formado. O aroma, muito dentro do estilo Irish Red Ale. A Irish Red Ale é uma cerveja leve. Ela tem essa coloração característica, mas ela não é uma cerveja pesada, nem tão alcoólica. O aroma remete muito à cevada, muito, muito interessante, muito fiel ao estilo. E o sabor, e aí é uma característica das Red Ales, o sabor ele tem a pegada do malte de cevada, uma leve nota adocicada de caramelo da torrefação dos maltes e uma leve nota de café, que é espetacular. Essa nota de café e o caramelo, eles tomam conta da persistência. Aí eu te pergunto, botaram café na cerveja? Não. A torrefação do malte, ela entrega sabores de chocolate ou café, dependendo do nível de torrefação. Então, o malte utilizado na receita da Forno é que trouxe essa nota de café para o sabor, que se destaca na persistência. Olha, a nível de Brasil, uma das melhores Red Ales que eu já bebi. Para o Zé comparar com a Newcastle, cara. A coloração. Não seja maldoso. Mas o que você achou? Eu volto a dizer de novo que tem aquela coisa desse tipo de cerveja, né, que são as Red Ale, que eu acho que eles inventam muito. Então, na verdade, a gente bebendo várias, a gente perde até noção do que seria uma Red Ale mesmo, inglesa. Sim. Eu acho, por exemplo, no meu modo, que seja o seu também, me quer seja um grande exemplo. Né? Como a Guinness é da Stout, a Red Ale inglesa é, para mim, um grande exemplo da Red Ale. Mas
acredito que, na verdade, mais uma vez, a Búzios surpreende positivamente, né, fazendo cervejas diferenciadas, né? Até dentro dos estilos. Agora, essa aí está bem. Eu achei uma das melhores relevos brasileiras. Sem dúvida, concordo com você. Assim, que eu tenho experimentado por aí e tal. Achei uma das melhores. Muito, muito fiel o estilo. Então, vamos para a última. A última é uma. A gente sai da Irlanda e vai para a Bélgica. Mas deixa eu dar uma olhada aqui que tem uma pergunta para o Zé. Opa, beleza. Vamos aí. Vamos lá. O que me chama mais atenção no rótulo da cerveja de qualquer estilo? O que você mais observa? Os rótulos não são padronizados. Esse é um problema. Dentro das informações que você vai encontrar em qualquer rótulo de qualquer país do mundo, eu sempre procuro o teor alcoólico. O teor alcoólico é crucial na definição de como você vai abordar a cerveja. Desculpa. Você não vai abordar uma cerveja de 10% de teor alcoólico como você aborda uma de 4%. Então, o teor alcoólico é muito importante. Outra característica que eu tento identificar no rótulo é o estilo. Mas existe uma confusão, sei lá. Não estou falando de Brasil, não, estou falando de mundo. Os rótulos nem sempre identificam o estilo da cerveja de maneira rigorosa. Eu acho que os fabricantes são muito flexíveis na hora de classificar a sua cerveja em um estilo, e isso gera um pouco de confusão. Eu já bebi cervejas estrangeiras e brasileiras que se diziam de um determinado estilo e você bebia e não tinha nada a ver com aquele estilo. Beleza. Terceira característica, ingredientes. Mas não ingredientes, eu não quero ler. Essa cerveja foi feita com água, malte, lúpulo e levedura. Toda cerveja deveria ser feita com água, malte, lúpulo e levedura, embora tenha a galera... Existe um concurso, esqueci o nome do concurso, que ele premia cervejas que são feitas com produtos alternativos. Mas não é o caso, não é isso que eu estou interessado, não. Eu quero que o rótulo me diga qual é o lúpulo, eu quero que o rótulo me diga qual é o malte. Pelo menos isso. Se ele me disser qual é a levedura, eu vou soltar fogos. Mas a maioria do público não tem conhecimento sobre levedura. Então, isso já seria uma informação muito específica. Mas se o rótulo me disser quais são os maltes e quais são os lúpulos utilizados, aí a cerveja já me conquistou. Tá. Zé, qual o seu estilo preferido? Doutor Pablo Sotelo está te perguntando. Meu estilo preferido são as IPAs, com certeza. As IPAs e as Double IPAs, as cervejas mais alcoólicas e mais harmoniosas também. As mais alcoólicas têm uma harmonização melhor, por exemplo, com uma coisa que eu gosto muito, que são os queijos fortes e as carnes fortes. Então, meu estilo predileto de cerveja, se eu tiver de escolher quando eu saio para ir no barzinho, são as IPAs. Beleza. Um gole de água. Tem água no seu copo? No meu copo eu já acabei. E aí nós vamos na Bélgica para ferradura. A ferradura é uma Belgian Strong Golden Ale da Búzios com 8% de teor alcoólico. Escola belga. A escola belga é uma escola de cervejas mais adocicadas e mais alcoólicas.
Aqui está uma coloração amarelo dourado, um creme muito consistente. Um aroma clássico da escola belga, bem adocicado, com leves notas de frutas secas. Normalmente, as cervejas belgas, elas têm uma intensidade muito grande, e o que baixa muito a drinkabilidade. Apesar de 8% não ser o que eu chamo de uma cerveja tão forte, mas é bem acima do que o grande público consome. As cervejas mainstream estão ali na casa entre 4% e 5%. Então, 8% já dá um destaque, mas a ferradura tem uma drinkabilidade muito grande. Ela tem o corpo leve, embora você sinta a pegada do álcool. Quando você bebe, você sente a pegada do álcool, mas a cerveja tem um corpo leve, um sabor frutado muito agradável, um leve adocicado. No final, a persistência, ela deixa os sabores frutados e as notas frutadas que estavam no aroma e no sabor, elas ganham uma característica mais terrosa, uma coisa um pouco mais intensa na persistência, e o álcool some. O álcool está mais vivo no sabor, mas ela tem um corpo leve para uma cerveja da escola belga e dá uma drinkabilidade muito interessante para uma cerveja de 8% de teor alcoólico. O que você achou, Zé? Porque geralmente as que a gente bebe tem um corpo mais pesado. Corpo mais pesado e mais álcool. Essa está bem tranquila. Não, e ela tem 8%, só que você não percebe. Não percebe. Porque eles conseguiram dar uma drinkabilidade mais alta para ela. Isso é uma questão. Eu trabalho muito com consultoria cervejeira para as cervejarias, né? E aí é uma coisa, não tem nada de errado nisso. Nada de errado. É uma questão estratégica. E o público brasileiro, a ser conquistado pelas cervejas artesanais, é um público que gosta de cervejas de drinkabilidade alta, cara. Não tem o que discutir. Essa pessoa, ela bebe uma cerveja com uma drinkabilidade muito alta. Então, se eu fizer uma cerveja mais complexa, se eu fizer uma cerveja com um corpo muito intenso, eu não vou conquistar essa pessoa. É fato. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma cerveja que eu gosto e que os meus amigos gostam, ou eu quero fazer uma cerveja que eu gosto, meus amigos gostam, mas a drinkabilidade dela é mais alta e eu consigo conquistar outros clientes. Então, é uma questão estratégica, percebe? Muitas cervejarias artesanais possuem rótulos de drinkabilidade mais alta e fazem releituras de estilos focando na drinkabilidade. Então, a ferradura claramente é uma Strong Gold Ale que buscou dar mais drinkabilidade ao estilo, obviamente, para conquistar mais clientes. Nada de errado nisso. Não vejo. Eu acho. Eu sou contra radicalismos de qualquer espécie. Então, eu não pinto as grandes cervejarias como vilões do mercado, de jeito nenhum, como alguma.
Elas têm o papel delas, beleza. E também não pinto como grande vilão de mercado qualquer releitura que qualquer cervejaria faça. Eu não acho que qualquer releitura que qualquer cervejaria faça seja um problema para as nossas cervejas. Vou terminar a gravação aqui no Zoom, porque também já falamos de todas as cervejas. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.